Então, esse vídeo, né, ele é de uma série, né, que ela é bem conhecida, na verdade, que chama Deuses Americanos. Ela tá na Amazon, se eu não me engano, é na Amazon Prime. E, e assim, ela traz uma interpretação bem interessante, né, principalmente do ator que faz o Anansi, um pouco sobre esse aspecto, né, do que é escravidão e quais são os seus resquícios, né, no, no mundo atual, né, no contexto contemporâneo. Né? E assim, eu não sei se vocês fizeram essa associação, mas esse texto, né, que ele fala, né, no contexto, né, que ele fala, né, de que 100 anos depois mesmo da libertação vocês ainda serão ferrados, tal, tudo mais, serão baleados pela polícia, faz muito sentido, né, se a gente for comparar o que está acontecendo, por exemplo, agora nos Estados Unidos, né, naquela cidade lá que o moço o rapaz ele foi assassinado pela polícia a sangue frio, né, e o que isso desencadeou, né, toda a revolta que isso desencadeou, né, enfim, e aí a ideia é a gente discutir um pouco esses aspectos da escravidão hoje e aí, né, além disso, pensar como foi, né, ao longo de todos esses mais de 300 anos de escravidão aqui na América, né, e como ela acaba refletindo nos dias de hoje. Eu vou compartilhar com vocês agora o PDF, o PDF não, desculpa, o PowerPoint, para a gente poder ir conversando um pouquinho sobre alguns conceitos. Bom, antes de tudo, né, como pegando o gancho do próprio vídeo, né, que eu passei, a gente precisa falar primeiro sobre o tráfico, né? O tráfico, né, de escravos ele começa em meados do século XV. E assim, a gente pode achar estranho, nossa, mas que data estranha, porque a ocupação, né, a exploração da América começa só no 16. Mas os europeus eles já utilizavam os escravos, né, desde os primeiros contatos com a África. Né? E principalmente, né, quem fez a maior parte desse uso, né, de mão de obra escrava foi Portugal. Porque Portugal foi o primeiro país a fazer essa exploração, né, do Atlântico. Então, foi o primeiro país a fazer essas feitorias na África. Né? Inglaterra, Holanda, Espanha, França, todos eles demoraram um bom tempo depois para começar as suas corridas marítimas, digamos assim, né? A sua expansão marítima. Então, todo o tráfico ele começa basicamente com os portugueses, né, através das suas feitorias, seus espaços na África. E ele também, né, essa questão do uso, né, da mão de obra negra, ela é totalmente relacionada ao início da produção de açúcar. Né? Então, Portugal começa a usar mão de obra negra na produção de açúcar, principalmente nas suas ilhas do Atlântico, né, como as ilhas de Madeira e de Açores. E conforme vai expandindo, né, a sua cultura, né, de cana-de-açúcar, né, tanto a Espanha quanto Portugal, na América, eles começam a fazer esse comércio, né, transatlântico, né, esse tráfico transatlântico de escravos. Né? Então eles pegam lá da África, trazem para a América para poder atuar nas suas colônias. E no caso, as feitorias, né, vocês sabem exatamente o que é uma feitoria? Uma feitoria é como se fosse um entreposto comercial avançado. Né? Tipo, então, essas feitorias elas tinham como se fosse um espaço, né, normalmente fortificado, onde ele concentrava, né, toda a questão das relações comerciais daquela região, né, naquele contexto daquela região. Então, as feitorias As feitorias elas eram espaços, né, de relações diplomáticas e comerciais. E assim, como que funcionava a questão do tráfico negreiro? Normalmente, os portugueses, né, eles tinham dois tipos de ações que auxiliavam nessa coisa da obtenção de escravos. Através dos processos de incursão dentro do continente, né, então eles desciam e iam fazer conquista, né, de tribos e tudo mais no continente, ou através de relações diplomáticas. E assim, toda vez que a gente fala sobre isso, é importante frisar
que esse é um dos grandes assuntos que são alvo de revisionismo histórico, né? Porque há uma grande tentativa de várias pessoas que se dizem pesquisadores, né, de falar que, na verdade, os portugueses eles não tiveram nada a ver com isso. Né? Eles basicamente utilizaram da escravidão que já existia entre as diferentes tribos e etnias da África a seu favor. E assim, gente, não. Completamente não. Isso está completamente errado. Por quê? Esse ato, né, do tráfico de escravos, né, da utilização, né, dos escravos dos africanos para poder atender a sua necessidade, né, de escravos, ela não atendia a mesma lógica, né, que as tribos, né, que as etnias seguiam. Porque o que essas etnias faziam, basicamente, era uma lógica de escravidão muito mais próxima da Idade Antiga, né, que era aquela coisa dos prisioneiros, dos povos subjugados, essas coisas. Não era uma escravidão orientada a partir da perspectiva de mercado, né, uma coisa de obtenção de lucro. E assim, e como eu falei, tipo, pensando nisso, né, não se enganem de achar que o tráfico ele era simplesmente uma questão de mão de obra, uma questão de necessidade de mão de obra. Porque se a gente pegar autores, principalmente do século XIX, né, que quando o Brasil se torna independente, vários autores que vão falar sobre o Brasil, sobre a história brasileira, né, sobre o discurso, né, do que é o Brasil, muitos deles, para passar pano para a escravidão, né, eles falam que a escravidão era necessária por uma questão de dar braços, né, o suficiente para o Brasil se desenvolver. Né, porque o Brasil não tinha braços suficientes para se desenvolver, então precisou da mão de obra escrava. E isso é conversa. Né, porque o tráfico negreiro ele atendia diretamente à lógica mercantilista. Né, ou seja, ele não era uma questão simplesmente de obtenção de mão de obra. Ele era prioritariamente um processo, né, um serviço, digamos assim, de obtenção de lucro. Por quê? Com o tráfico negreiro, não só as metrópoles conseguiam, né, atender às necessidades das suas colônias, mas também elas geravam lucro. Muitos países eles tiveram, né, lucros gigantescos graças ao tráfico negreiro. E acho que vocês, não sei se vocês até que ponto vocês sabem disso, mas o país que mais lucrou com o tráfico negreiro foi a Inglaterra. Né? A mesma Inglaterra que lá no século XIX resolve falar que o tráfico negreiro era ruim e começa a apreender navios e tudo mais, ela, do século XVI até o final do século XVIII, ela atuou diretamente no tráfico negreiro e lucrando muito a cada ano. Né? Tanto que, depois eu vou mostrar uma tabelinha para vocês de alguns números, a Inglaterra é a maior responsável, né, pelo tráfico. Né? Ela consegue, inclusive, vencer Portugal, que começou essa exploração do tráfico quase 100 anos antes. Né? Então, toda vez que alguém fala, mas já existia escravo, lembrem disso. Né? Essa questão da escravidão, né, no contexto do século XV, do século XVI, nada mais é do que uma lógica de escravidão que atendia à perspectiva mercantilista. Né? Então, ao mesmo tempo que era para obtenção de mão de obra, era um negócio para gerar lucro. Né? O comércio de escravos era algo que gerava lucro. Beleza? E assim, tem alguns conceitos que nós precisamos ter em mente. Né? Tipo, que a gente tem que ter em mente, né? Que são justamente esses conceitos que eu estava falando agora, né? Servidão, né? Ela é totalmente diferente da perspectiva da escravidão, né? A servidão, né, são dois tipos de trabalhos compulsórios, só que a servidão, ela tem uma relação, né, com a questão, né, de servir algo em troca, né, com direitos pré-estabelecidos. Né? Tem uma perspectiva de direitos pré-estabelecidos. Né? E não necessariamente, né, você se torna propriedade de alguém. Já no caso da escravidão, não. Na escravidão, você acaba se tornando propriedade, né, de outro, né, do outro que ali ou te comprou, ou te prendeu, e por aí vai. Né? Então tem a escravidão antiga, na Idade Antiga, que era a escravidão praticada no Egito, Mesopotâmia, Império Macedônio, Grécia, Roma, né, que era essa perspectiva, né, da escravidão como
relação moral, digamos assim, a gente pode chamar, né, que era a perspectiva de o conquistado, né, ou o que devia acabava se tornando escravo, né, e a escravidão da Idade Moderna, que é essa escravidão com a lógica mercantilista, né, que é a perspectiva de você criar lucro, né, da obtenção de lucro através do comércio de pessoas. Então, né, acho que é sempre importante a gente ter essa perspectiva, né, dentro da nossa mente, principalmente, né, quando a gente for precisar argumentar sobre isso, né? Às vezes tem alguma pergunta dissertativa e tudo mais, é importante sempre ter esses conceitos em mente para poder auxiliar a gente a criar um argumento, né, que não seja anacrônico, né, e seja historicamente mais correto. E a escravidão na América. A questão, né, da América, a gente sempre que vai falar sobre escravidão, invariavelmente a gente acaba, né, pegando a questão da escravidão indígena, né, porque quando chegam aqui, né, sejam os espanhóis ou os portugueses, eles têm, né, essa premissa, né, de utilizar os indígenas como mão de obra. E assim, a gente pode falar que talvez, né, são perspectivas diferentes, né, de como os espanhóis encaram os indígenas e como os portugueses encaram os indígenas. Porque os espanhóis, eles acabam, né, depois de um tempo, desistindo, né, da mão de obra indígena em determinadas regiões porque houve, né, um genocídio em massa. Né? Muitos deles morreram por uma questão, né, de doenças, tal, tudo mais. Porém, tem regiões, né, que eles não abandonaram de forma alguma. Né? Inclusive fizeram acordos com as elites, né, com os reis, com os chefes indígenas, para poder utilizar da mão de obra indígena na exploração ali do que eles faziam ali na região. Né? No caso da América Espanhola, a gente tem que levar em consideração, então, a diferença dos modos de produção. Né? Porque nós temos as colônias açucareiras, né, no que era na região ali do Caribe, das Antilhas e da Colômbia, né, que eram grandes propriedades de terra que plantavam, né, açúcar, e tem as colônias extrativistas, que eram as responsáveis pelas minas, né, que fazia lá a exploração de ouro, prata, mas principalmente prata, né, que era na Bolívia, no que era, né, Argentina e Peru. E essas relações de trabalho, né, que ocorria na região das colônias extrativistas, ela era baseada nos conceitos da mita e da encomenda. A mita, ela era como se fosse uma instituição, né? Os espanhóis, eles trouxeram isso dos indígenas, né? E eles faziam um acordo com os chefes, né, de cada povo, e esse chefe ele cedia trabalhadores para poderem trabalhar nas minas espanholas. Né? Então isso tinha ali um acordo que os espanhóis davam em troca, né, determinadas produtos, né, que faziam parte da necessidade desses grupos indígenas. Né? Então a mita era um acordo entre as administrações espanholas com os chefes locais. Já a encomenda, ela era, né, uma instituição, né, feita pelos espanhóis, né, que tinha como premissa a cobrar impostos, né, dos indígenas, porque dava o direito aos espanhóis cobrarem impostos dos indígenas. E normalmente esses impostos eles eram relacionados a trabalho. Né? Então o trabalho acabava sendo uma forma ali de cobrar, né, os impostos, já que obviamente os indígenas eles não utilizavam moeda, essas coisas, então eles pagavam, né, isso através do trabalho. E no caso da América anglo-saxônica, né, que é a nossa querida América do Norte, querida bem entre aspas, a escravidão ela era algo próprio das colônias do sul. Né, porque as outras colônias elas tinham uma premissa, né, de colonização diferente, elas tinham uma perspectiva de colonização diferente, que eu vou mostrar no mapa e vou explicar melhor sobre isso. Né? E as colônias do sul, a base econômica delas eram os plantation. Plantation é uma, né, grande propriedade de terra monocultora. Né? Então é um latifúndio monocultor.
né? Significa o quê? Que essas propriedades, elas tinham grandes extensões e elas só produziam um tipo de produto. E normalmente, né, esse tipo de produto era justamente tipo o que era necessário para a metrópole, como por exemplo algodão, é, tabaco, né? Então são algumas hipóteses, né, do que era necessário ali para a metrópole, né, para a Inglaterra. Né, aqui é um mapa, né, da América Espanhola, no século XVIII, né, quando já estava bem estruturada ali a dinâmica da administração colonial espanhola. Ó, percebam o seguinte, essa região que eu falei para vocês, né, que ainda era muito praticada, né, essa relação com os indígenas, né, na questão da mita da encomenda, era basicamente essa região aqui, ó, tá? Era nessa linha aqui. É que eles tinham, né, então uma prática muito mais comum de exploração das minas e tudo mais, então, tipo, eles acabavam utilizando muito mais essa região. No caso da mão de obra escrava, né, ela se concentrava basicamente nessa região aqui, ó. Né, tipo, eles pegavam aqui um pedaço, né, do que veio a ser a Colômbia, mas eles faziam isso basicamente aqui nas ilhas, nos arquipélagos aqui das Antilhas. E um outro, aí no caso da América anglo-saxônica, né, a gente tem, né, as colônias do norte, né, que foi denominado de Nova Inglaterra, as colônias do centro e as colônias do sul. As colônias do norte e do centro, elas tinham, né, uma prática econômica muito mais voltada para a subsistência e com pequenas manufaturas. Né? Então, a ideia deles era fazer uma produção mesmo para abastecer o mercado interno, principalmente, né, para poder desenvolver as colônias. Porque o pessoal que veio para essas colônias aqui do norte e do centro, eles eram basicamente puritanos, né, que tinha todo aquele ideal da destinação divina, tal, que não é esse o nome, mas é o mesmo significado, né, da destinação, da predestinação divina e tudo mais, que é aquela coisa do trabalho, do acúmulo de riquezas, aquela lógica, né, mais voltada, né, para o desenvolvimento do trabalho, né, da questão econômica, né, então a gente tem, por isso que aqui não existia essa ideia da monocultura, porque a ideia deles era primeiro abastecer o mercado interno para depois pensar no externo. E no caso do Sul, não. No caso do Sul, ela era essa perspectiva monocultora. Tanto que, não à toa, essas regiões aqui, esses estados ainda são extremamente racistas. Né? Porque a escravidão, né, ela ainda tem suas marcas aqui, tanto que tipo, as piores histórias a gente acaba ouvindo muitas vezes desses estados aqui. Certo? E no caso, né, a gente tem que falar também sobre a escravidão, obviamente, a escravidão na América Portuguesa. Aqui na América Portuguesa, a gente tem um aspecto, né, sobre os indígenas que é um pouquinho diferente do caso da espanhola. Né? Por quê? No começo, né, tem a escravidão indígena, né, tem a escravização indígena, inclusive muitos dos bandeirantes eles fizeram riquezas, né, eles se tornaram extremamente ricos trabalhando com o apresamento de índios. Né? Então a gente tem o caso, né, dos fundadores de Itu e de Sorocaba, que eles eram especializados nessa questão de apresamento de índios para venda. Porém, quando chega mais para o final do século XVI, os jesuítas, né, que começam a começar que tem ali a estruturação das suas missões na América, eles começam a defender os indígenas. Mas assim, não é uma defesa, porque eles são bonzinhos e eles foram tocados por Deus. Não é por causa nada disso. Né, porque eles viam nos indígenas, né, uma grande possibilidade de conversão. Né, eles achavam que os indígenas seriam muito mais fáceis de fazer essa conversão do que outros povos, como os africanos. Né, tipo, eles achavam que a cultura indígena ela era mais maleável, né, do que a cultura africana. Né, então, eles achavam que a população indígena seria um bom ganho, né, de fiéis para a Igreja Católica. Né? Então, com o tempo, né, dado
essa oposição religiosa, né, e também as questões, né, de saúde e tudo mais que aconteceu também aqui na América Portuguesa, como na América Espanhola, né, a escravidão africana torna-se uma necessidade. Né? Então, como funciona, né? Como que é a estrutura desse tráfico? Né? Com o começo, principalmente, né, da produção canavieira, né, em 1580, né, começa então a fazer esse mesmo processo de ir até as feitorias na África, pega, né, faz todo o carregamento lá de escravos e tudo mais e traz para abastecer a sua colônia, né, abastecer principalmente as capitanias relacionadas à produção de cana, que nesse momento são basicamente duas, né, que é Pernambuco lá no Nordeste, tem o abastecimento bem grande também na Bahia, né, por questões que a Bahia era o centro de administração, né, da colônia, e principalmente em São Vicente, né, que tinha ali também uma produção canavieira bem forte. Né? A gente está falando ainda num período muito próximo ali das capitanias, tal. O governo geral, se não me engano, tinha acabado de começar, então tem ainda, né, ainda um território bem dispare, né, entre si, é bem diferente entre si. E assim, e no caso da escravidão africana, né, a gente tem justificativas, né, acaba tendo justificativas. E tem uma delas que eu acho ela extremamente pesada e demonstra como essa questão dos jesuítas protegerem os indígenas é conversa, né, de que tipo, eles são bonzinhos, tipo, é bobagem, por causa do seguinte, eles falam que no caso dos africanos, eles poderiam ser presos e ser escravizados, sim, porque eles eram filhos de Caim. Então eles carregavam a marca de Caim, né, sobre a terra, por isso inclusive que eles eram negros. Então por isso eles podiam ser escravizados para pagar o pecado do seu antecessor, né, do responsável por dar origem aos povos da África, né, tipo, pesado, né? Extremamente pesado. Mas, né, era o que eles utilizavam ali na época. E além de outras coisas extremamente, né, absurdas, do tipo, porque fulano não tem alma, e por aí vai, aquelas coisas todas. Né? Então são coisas aí que a gente pode refletir para pensar essas justificativas para a escravidão. Né? Então, aqui, gente, a gente tem um pouquinho dos números. Né? Ao todo, a gente está falando aí, né, de algo em torno, né, tem alguns historiadores que colocam, né, algo em torno de 12 milhões de pessoas que foram escravizadas, né, tipo, no mundo inteiro ao longo desse processo do tráfico, né, de escravos africanos. E aqui a gente consegue ver, né, um pouquinho, né, alguma dimensão, né, de quantidade de escravos que foi para cada região. Né? Aqui, então, a gente tem no Brasil o maior destino, né, de escravos de toda a América. E assim, é o maior destino disparado, porque a gente está falando de quase 5 milhões de pessoas, né, sendo que o que chega mais perto é o Caribe britânico, né, que era onde se tinha uma produção também muito forte de açúcar, que é 2 milhões de pessoas. Né? Então a gente basicamente tem o dobro, né, de quem chega mais perto da gente. Né? E eu acho que até se somar, né, o Caribe francês, o Caribe britânico e a América espanhola, a gente mesmo assim ganha. Né? Então, gente, isso dá um pouco da dimensão, né, do quanto foi forte e grave, né, essa questão do tráfico, né, de pessoas, do tráfico de escravos oriundos da África. E traz um outro questionamento extremamente importante. Né? Quando a gente fala do Brasil, muitas vezes as pessoas se incomodam quando sai alguma estimativa que fala que, por exemplo, que a maioria da população brasileira ela é negra. Ora, se a gente está falando do período colonial, basicamente era uma proporção de 60 para 40. E às vezes, se eu não me engano, chegou a 70 para 30%, né, de pessoas negras em relação a pessoas brancas. Então, tudo isso é fruto, né, dessa perspectiva da escravidão.
né? Tipo, tanto que isso depois a gente vai ver num dos slides aqui, que acabou gerando, principalmente na República, uma tentativa de política higienista, né? Mas a gente já conversa sobre isso, né? Então aqui a gente tem um pouquinho dessa dimensão, né, de números, né, das pessoas que vieram, né, que foram trazidas tanto para o Brasil quanto para o resto da América. E isso daqui é outra coisa que eu falei para vocês, um número extremamente importante, que eram os navios negreiros. Né? Por quê? Os navios, né, eles têm essa perspectiva, né, de quem eram os navios, porque, como eu falei, o tráfico negreiro ele tinha uma premissa, ele atendia a lógica mercantilista. Então a metrópole ela era diretamente envolvida com o tráfico. Ah, porque os ingleses ficaram contra depois. Ficaram, mas eles lucraram muito com o tráfico. Né? Então, aqui a gente vê, né, que basicamente 12 mil, né, chegando a 12 mil navios eram britânicos. Né? E Portugal está quase ali. Ó. Portugal deve estar com algo em torno de 11. Né? Tá mais ou menos na metade aqui. Então, a gente vê que os principais mercadores que lucraram, né, com o tráfico eram os britânicos e os portugueses, né, / brasileiros, né, porque o Brasil, principalmente quando tem, né, as reformas do Pombal, né, começa a ter aí algumas premissas, né, próprias para poder otimizar a administração colonial. E assim, gente, a gente falou até agora, né, de toda a estrutura que permeia a escravidão, né, a questão do lucro, a premissa, né, mercantil, a questão, né, de justificativas para poder fazer a escravidão, né, como a justificativa religiosa. A gente tem também, né, esses aspectos, né, da necessidade de mão de obra barata. E eu acho que é fundamental também a gente falar sobre a perspectiva da resistência. A resistência escrava ela é algo que por muito tempo não foi discutida. Ela foi sempre, por muito tempo ela só foi meio que demonizada pelas pessoas. Porque por muito tempo teve uma premissa aqui no Brasil, né, principalmente numa historiografia que foi produzida até os anos 40, 50, de que o negro, né, escravo, né, ele não era dotado de vontades. Ele não era alguém, né, que tinha ali as suas necessidades. Então, ele era basicamente um objeto. Tanto que o Fernando Henrique Cardoso, né, que é o ex-presidente, mas ele é sociólogo, na obra mais famosa dele, ele fala sobre essa questão, né, que ele denomina, né, de escravo coisa, né, que é o escravo que basicamente atende ali os interesses e as vontades do seu senhor, sem ter as suas necessidades expostas, né, por ele mesmo. Né? Ele não tem essa perspectiva de expor por si mesmo as suas necessidades. Mas a gente tem vários casos que, na verdade, não é bem assim. Né? A gente tem os casos do Haiti. Né? O caso do Haiti, gente, para mim, talvez seja o mais emblemático e o mais importante de todos. Porque o caso do Haiti ele é tão emblemático porque ele começa, né, com uma rebelião de escravos que acaba tomando conta de toda a ilha, né, porque o Haiti era uma ilha de produção de açúcar, né, e ele acaba tomando toda a ilha e assim faz com que ele se torne independente. Né? Então eles acabam se tornando um reino negro na América. Então isso é muito legal, porque isso fez com que os outros países, né, tivessem um medo gigantesco desse processo de haitianização, né, que era esse processo, né, do Haiti ser uma inspiração para os outros países e os negros dos outros países se revoltarem e tomar, né, o poder à força. E se a gente for considerar, né, os contextos, principalmente do brasileiro, a população escrava ela era bem mais numerosa do que a população branca. Então, né, não seria algo impossível dispensar de ter uma revolta que conseguisse dar conta de tomar o poder. Outra coisa que é importante, né, é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem vários casos ali de resistência escrava, principalmente relacionado à perspectiva do centro e do norte,
né, sobre a escravidão, que eles eram contra a escravidão, né, então o trabalho lá era livre e então tinha uma disputa, né, muitas vezes, né, fazer essa resistência de você migrar de um espaço para o outro para poder conseguir a liberdade. Mas assim, gente, não se enganem de achar que o norte e o centro eles achavam que todo mundo tinha os mesmos direitos, porque não achavam. Né? Por mais que existisse o trabalho livre, ainda assim era relegado aos negros os piores trabalhos, e geralmente os mal remunerados. Né? Então isso é algo que é importante a gente frisar, porque quando a gente pega e vê algum tipo de trabalho, algum tipo de filme que fala sobre essa questão da escravidão, né, falam como se o pessoal do norte, do centro, fosse ali o suprassumo da dignidade humana, mas não é. Tá? Tipo, não achem que é isso. Né? Então, tem aí, acho que é importante a gente sempre frisar essa perspectiva. E aí, no caso do Brasil? No caso do Brasil, gente, a gente tem ali uma infinidade de revoltas para a gente poder discutir. A resistência, né, ela tem, né, pelo menos aí eu coloquei 6 possibilidades, mas pode ter tem outros mais, né? Tem uma que eu esqueci de colocar, inclusive, mas eu já falo sobre isso. Né, talvez as mais famosas e as mais fáceis a gente lembrar são revoltas, né, como a revolta dos malês na Bahia, né, como algumas revoltas que ocorreram em Pernambuco. Né, então essa talvez seja a mais fácil, né, que é a organização deles, né, de pegar dos escravos de pegar em armas para poder conquistar ali a liberdade e às vezes tomar ali uma região. Né? E é interessante que a dos malês ela tinha não só uma questão relacionada à liberdade, mas tinha também uma questão religiosa, né? Porque os malês eles tinham uma origem muçulmana, então isso é interessante também. Eles tinham, né, uma outra forma de existência era o associativismo. O que significava isso? Significava que os, né, escravos eles começaram a se organizar em grupos. Né? E nesses grupos eles tinham ali objetivos comuns e podiam utilizar da própria estrutura do Estado português, né, e depois do Estado brasileiro para conseguir ali melhores condições de vida. Um exemplo dessa forma de associação são as irmandades religiosas, né, que as irmandades religiosas são, né, pelo próprio nome diz, né, são relacionadas à Igreja Católica e normalmente, né, tinha sob um mesmo santo de devoção, e esse santo ele era extremamente importante porque muitas vezes era uma associação de cor. Né? Tipo, porque, por exemplo, muitas irmandades, né, religiosas de escravos, né, de cativos ou de mesmo negros libertos, elas eram dedicadas ou a São Benedito, ou a Santa Efigênia, São Elesbão e por aí vai, né, que eram santos negros. Né? Então tem essa questão, né, da identificação de cor e tudo mais, isso é muito interessante. Né? E as irmandades elas acabavam sendo, né, uma forma de representatividade social. Né? Porque dentro da estrutura colonial, principalmente, depois, né, no Império também, no Império ganha até um outro tipo de força, que é longo se eu for ficar explicando isso, mas as irmandades elas acabam sendo uma forma, né, dos escravos terem acesso a direitos básicos. Né, como muitas vezes a uma morte decente, a um enterro decente ou até mesmo a manutenção de uma qualidade de vida mínima. Né, porque as irmandades elas acabavam servindo também como uma possibilidade de caso o irmão enfrentasse dificuldade e tudo mais, a irmandade cuidava dele. Né? Além de, quando a gente chega no século XIX, a Irmandade também acaba atuando diretamente em movimentos abolicionistas e na compra de alforria de irmãos, né? Na compra de liberdade de irmãos. A gente tem a questão dos assassinatos, né? Do assassinato de senhores, que isso, né, era relativamente comum. Inclusive, é interessante como a narrativa muda ao longo do tempo, porque durante a colônia a gente tem vários casos de assassinatos de senhores, e isso tem um impacto dentro da sociedade muito específico. Só que no século XIX, por mais que ainda tenha um impacto muito negativo, isso muda. Principalmente porque a própria perspectiva, né, da pena de morte, ela acaba caindo em desuso no Brasil. Então, muitos escravos eles optam, né, por ir para essa via do assassinato,
porque eles acabam muitas vezes deixando de ser escravos, né, de um senhor para ser escravos do Estado, porque eles são presos, né? Eles acabam ficando presos, então eles acabam, né, tomando ali, se tornando que era muito mais interessante ser escravo do Estado, né? Porque eles conseguiam, né, sendo escravos do Estado, era uma garantia, né, de que eles iam conseguir viver um pouco mais dignamente. Eles iam ter onde dormir, iam ter alimentação, né, ia ter um horário específico de trabalho, né? Então acabava sendo ali uma, uma boa saída, né? Então o fato de cometer delitos para ser preso também acabava sendo uma forma de resistência, né, que eu acabei não colocando aí. Outra forma, né, de resistência era o suicídio. E essa, gente, acho que talvez para mim é a mais pesada de todas. Né? Vocês já devem ter visto Pantera Negra, eu espero que já tenham visto. Na cena final, né, quando termina lá a luta entre o T'Challa e o Killmonger, tem uma cena que ela é incrível, que os dois estão vendo o pôr do sol em Wakanda, e o T'Challa vira pro Killmonger e fala: olha, a gente consegue te curar, vamos lá pra cima que a gente cura você. Aí o Killmonger vira pra ele e fala: mas você vai me curar pra quê? Pra me prender? Aí ele completa dizendo, né, pegue meu corpo, jogue no mar junto com os meus irmãos que sabiam que a morte era melhor que a escravidão. E isso é um negócio tão pega tão forte e é tão importante, né, porque demonstra, né, dois aspectos. O primeiro, que mostra a importância desse filme, né, porque eu lembro que quando saiu, na época, teve toda uma discussão de porque é exagero, porque não tem nada demais, o pessoal fala de representatividade, mas não tem nada demais, tal. Essa frase, né, essa fala final dele, ela é tão boa e tão correta que nos leva à segunda questão, que essa questão do suicídio ela era muito séria. Para vocês terem uma ideia, tem uma historiadora, eu não sei se é um texto dela, acho que é um texto dela, Maria Helena Machado. Maria Helena Machado, ela é uma das melhores professoras da USP. Nossa, ela é muito boa mesmo. Tipo, eu acho que foi uma das melhores aulas que eu já tive na vida. E a Maria Helena Machado, ela fez um trabalho que ela pesquisou sobre a questão da maternidade escrava, nessa questão das mães escravas. Porque assim, qual que era o questionamento dela? Né? Porque tinha vários trabalhos sobre família escrava, só que estranhamente, né, essa perspectiva da família escrava tinha uma relação muito próxima com a família nuclear. E assim, sabendo toda a violência que foi a escravidão no Brasil e na América como um todo, era discutível pensar essa perspectiva da família nuclear. Né? Não era possível ser só isso. Então ela começou a pesquisar algumas coisas. E ela conta a história de uma escrava que ela tinha acabado de dar à luz e ela foge, porque ela não queria que o filho dela, né, se tornasse escravo também. Ela foge e ela tentando ir pro Quilombo do Jabaquara. Para quem não sabe, o Quilombo do Jabaquara é mais ou menos ali na descida da Serra de Santos, né, próximo ali a Cubatão, tudo mais. Era um dos quilombos mais conhecidos aqui próximo de São Paulo. Aí chega a entrar no momento, né, ela fraca, né, que ela não consegue, né, continuar a fuga, ela decide acabar com isso. Então ela pega um serrote, mata o próprio filho e depois ela se suicida. E assim, gente, notem o quanto é grave a escravidão a ponto de fazer uma mãe matar o próprio filho, que é basicamente recém-nascido, que é um bebê. Tipo, ela preferia ver o filho sofrendo, né, naquele momento ali morrendo, do que deixar ele se tornar escravo, deixar ele sofrer tudo que ele sofreu, né, tudo que ela sofreu ao longo da vida sendo escravo. Gente, entendam o quanto isso é sério, né? Tipo, por isso que é o tipo de coisa que quando alguém relativiza a escravidão me deixa totalmente fora do sério. Porque não é possível acharem, né, coisas boas em torno da escravidão. Né? Tipo, é algo que não tem sentido pra mim, saca?
Então, essa questão do suicídio ela acaba sendo uma prática também de resistência, né? Que tem tudo a ver com essa fala que eu disse do filme do Pantera Negra. As fugas, né? Que elas também são meio óbvias, né? E assim, é engraçado como as fugas elas são algo extremamente romantizados, né? Pela cultura popular aqui no Brasil, principalmente. Né? Em novelas, em séries, essas coisas, né? Como se, nossa, a fuga era algo extremamente corajoso. Claro, era corajoso, mas era algo sem grandes percalços e tal. Claro que não, era muito difícil. Né? Porque, imagine só, você fugir dentro de um país, dentro de uma região que toda a estrutura dela é baseada na escravidão. Tipo, era algo extremamente complexo. Para vocês terem uma ideia, o que nos leva a uma outra forma de resistência que eu acabei não colocando aí, que é que até mais ou menos os anos de 1830, 1840, mais ou menos até essa época, era obrigação do escravo, né, da pessoa, do negro, comprovar que ele era alforriado ou não. Se, por exemplo, imaginem só, né, tem alguém que ele é negro, só que ele é forro, né, ele é livre, e ele acaba indo trabalhar em outro lugar. Se uma pessoa chega, né, nessa época, se um senhor chegasse e falasse, aquele lá é meu escravo, ele fugiu. Quem tinha que provar que aquela que não era escravo era o negro. Porque tipo, ele tinha que ter documento, ele tinha que ter as coisas para comprovar que ele não era quem estavam falando. Se por um acaso ele não tivesse documento nenhum, ele era tomado como escravo. Mesmo aquele cara não tendo nunca visto ele antes na vida, mas a palavra do Senhor era a que prevalecia. Já no caso, quando chega lá pelos anos 1850 para frente, isso muda. Né? Porque a partir desse momento, quem tinha que comprovar a posse do escravo era o senhor. Então o senhor tinha que apresentar todos os documentos, né, para comprovar ali que o escravo era dele. Né? Tinha que apresentar a matrícula, porque todo escravo que era comprado tinha que ser registrado no cartório da cidade, né, que esse senhor vivia. Tinha que apresentar, né, o recibo de compra, né? Então, né, tinha ali se criou todo um arcabouço jurídico para comprovar a posse do escravo ou não. E isso nos leva a uma outra forma de resistência, que era justamente a questão da justiça. Né? Porque a justiça, principalmente no século XIX, ela acaba se tornando uma ferramenta muito importante para combater a escravidão. Né? Porque a partir daí, os escravos, né, os escravizados, eles começam a ter uma noção de utilizar as falhas do sistema judiciário a seu favor. Né? Que aí entra essa questão de cometer pequenos delitos para ser preso, né? Para se tornar trabalhador, se tornar escravo do Estado. Né? Tem a premissa de você fugir, né, para uma outra região distante da sua região de origem e lá você viver como livre, porque não tinha como as pessoas provarem que você era escravo ou não. Né? Então tem aí várias formas da gente tipo, pensar essa questão da escravidão. Inclusive tem um livro que ele é muito bom, e ele é bem curtinho, ele é bem gostoso de ler, que chama Sobre a Liberata, né? Que é um livro daquela Greenberg, que ela fala sobre justamente uma escrava que ela fez essa estratégia, né, de resistência, que era tipo, fugir para uma outra região e ali ela tipo, fingir que nada aconteceu, né, que ela não era escrava nem nada. E por fim, nós temos os quilombos, né, que os quilombos são talvez uma das formas mais conhecidas também de resistência, muito por causa do quilombo dos Palmares, né, lá em Alagoas, né, que deu origem à questão da imagem, né, do zumbi dos Palmares. E assim, gente, e a questão da abolição? A abolição, ela acabou se tornando um processo lento, né, um processo gradual, por causa da pressão das elites. Né, porque, obviamente, as elites cafeicultoras, as elites canavieiras, né, dos engenhos de açucareira, eles não tinham interesse em perder a sua mão de obra escrava. Né? Eles queriam, na verdade, cada vez mais. Tanto que, conforme foi passando o tempo, a dinâmica do tráfico foi mudando de acordo com as necessidades desses senhores. Né? Então, no século XIX, a gente tem ali uma série de leis,
né, que são feitas para tentar coibir, né, o aumento da escravidão e, com o tempo, acabar com ela. Né? A gente tem uma lei que proíbe o tráfico em 1831, mas eu não coloquei porque ela não foi respeitada, né, que é aquela famosa lei de para inglês ver. Mas no caso, né, as leis que começam a ter uma certa efetividade são a partir da lei Eusébio de Queiroz em 1850, que é a proibição do tráfico. Depois que é feita a Eusébio de Queiroz, né, que é proibido o tráfico no Brasil, a dinâmica, né, do tráfico ela muda. Por quê? Já que não dá para trazer de fora, começa a rolar o chamado tráfico interprovincial, que é uma premissa de que começam a dar conta de o Sudeste, que estava em franca expansão por causa do café, começava a trazer escravos do Nordeste, que estava em decadência porque o açúcar tinha caído de produção por causa das Antilhas, né, por causa da região ali do Caribe inglês. Né? Então eles começam, né, a fazer com que essa mão de obra que começou a ficar ociosa no Nordeste ser trazida para o Sudeste através dessa questão do tráfico interprovincial. A gente tem a Lei do Ventre Livre, que é de 1871, que a partir daquele momento todos os escravos que nascessem se tornavam livres, só que até a página 2, né, porque tinha a regra de que até os 8 anos a criança ficava sob os cuidados, né, do senhor, e aos 8 anos tinha a opção daquela criança sair da propriedade ou servir o senhor até os 18. Né? Então, que tipo de criança vai sair aos 8 anos de perto dos pais? Né? Então, né, era uma pegadinha ali, olha, estou te libertando, só que não. Né? E a mesma coisa a lei dos sexagenários, né, que a partir dos 60 anos o escravo estava livre. Porém, ele tinha que pagar um pedágio de 3 a 5 anos para poder, meio que, como se fosse uma indenização para o seu senhor. Era uma forma de indenizar o senhor porque ele estava perdendo um escravo. Então também era aquela lei assim, você está livre, só que não também. E por fim, a Lei Áurea, que é uma das maiores discussões talvez da historiografia, né, porque é uma discussão sobre tanto a sua origem quanto a sua aplicabilidade. Né, porque a Lei Áurea, ela simplesmente, do jeito que ela foi constituída e ela foi pensada, né, depois, né, de que ela foi promulgada, tem uma pegada meio que do tipo, olha gente, a partir desse momento a escravidão acabou, e é isso. Vamos fingir que nada aconteceu, sem ressentimentos, e é nóis. Vamos lá trazer os europeus agora. Então, isso é muito sério, né? Porque quando o pessoal fala, né, de que a Lei Áurea, na verdade, ela não foi algo, né, extremamente positivo, né, totalmente positivo, é muito por causa desse sentido. Como que você vai garantir a uma população o mínimo de direitos, sendo que ela passou ali 300 anos sendo explorada, não tendo acesso ao básico para poder sobreviver, né? Tipo, uma educação ou uma especialização de trabalho, essas coisas. Então, é um negócio muito sério. É muito sério essa questão de a Lei Áurea e tal, e se falar da Princesa Isabel, só que quando vai ver no fundo, e aí? Deixa o pessoal a Deus dará, assim, e acabou? É isso? Né? Então não dá, né? A Lei Áurea, ela é um palco de várias discussões por causa disso, né? Por causa de, beleza, teve né, a abolição, mas o que isso significou de fato? Né? Significou de fato uma abolição? Significou de fato uma libertação das pessoas que viviam nessa condição? Né? Então isso é uma das grandes discussões. Né? E a abolição como um todo o processo abolicionista, ela é alvo de discussões. Né? Porque tem a figura da Princesa Isabel, tanto que os movimentos negros eles rechaçam a ideia da Princesa Isabel como uma libertadora. Né? O discurso em torno da abolição ele acabou sendo capitalizado como se fosse algo próprio só do Estado, só da Princesa Isabel, para exaltar a questão da Princesa Isabel. Só que na verdade não. Né? A abolição ela é uma luta popular.
né? Todo o processo, né? Toda a pressão que foi feita internamente no Brasil, ela é um processo de luta popular. Né? A gente tem vários abolicionistas famosos, né? Tanto de pessoas quanto movimentos. Né? Dentro dessas pessoas famosas, a gente tem o André Rebouças, né? Que era um engenheiro do Rio de Janeiro. O Luiz Gama, que era um advogado, e ele era um dos. Ele talvez é um dos maiores nomes, né, da questão do movimento abolicionista no Brasil, aqui em São Paulo. E o movimento dos Caifases, que era um movimento, né, estruturado para justamente garantir a liberdade de vários irmãos. Então os Caifases eles ajudavam na luta pela fuga, ajudavam na questão, né, de busca de alforria pela justiça. Né? Então os Caifases eles tinham uma prática, né, muito abrangente, né, dessa busca pela liberdade. E, obviamente, a questão da pressão internacional, né? Porque, como eu falei, a Inglaterra, né, depois de ter se esbaldado com todo o lucro a partir do tráfico negreiro, eles começaram a fazer uma pressão internacional para que não existisse mais escravidão em qualquer região do mundo. Porque era interesse deles, né, que aumentar os seus mercados. Né? Porque, querendo ou não, vamos imaginar o Brasil, em que uma maioria era adivinha, né, era escrava, né, e isso acabou tornando um problema. Né? Porque como que eu vou fazer essa galera, né, tipo, ter dinheiro para poder comprar as minhas coisas? Então é um negócio que justificou muito essa premissa da pressão internacional. E o pós-abolição, né, ele é um período muito discutido, né, também porque quando há a abolição, né, como eu falei, não há uma política, não há uma tentativa de se pensar uma perspectiva, né, de auxílio a essas pessoas. Né? Na verdade, o Estado faz muitas vezes ao contrário. Né? O Estado, primeiro, ele faz uma política, né, principalmente na República, há claramente uma política higienista, né, que é chamada de uma política de branqueamento. Né? Por isso que são trazidos os europeus para o Brasil. Né? Tanto que tinha alguns estudiosos, digamos assim, que diziam que com essa política de imigração europeia, em 20, 30 anos, o Brasil se tornaria um país branco, não um país negro. Né? Que isso era algo... Inclusive, o Nina Rodrigues era um desses caras. Né? Ele era um médico do Nordeste, acho que de Pernambuco, se eu não me engano, ou do Ceará, acho que do Ceará. Ele falava que o Brasil, né, só vai se desenvolver de fato a partir do momento que essa questão de ser uma população enegrecida, né, seja superada. Né? Então isso é um negócio muito tenso. Né? E o que faz com que não só a política de branqueamento seja levada a cabo, né, mas também uma política de opressão. E tudo que a gente vê nas favelas do Rio de Janeiro e tudo mais, não é algo que é de agora. Né, é algo que tem origem no início da República, né, justamente nesse processo do pós-abolição. Porque todas as leis, né, que são criadas na República como forma de contenção da população negra é a grande responsável de marginalização, né, de jogar essas pessoas para fora dos grandes centros, é a grande responsável de tornar essas pessoas alvo. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que ainda é utilizada até hoje na formação de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo é um criminologista italiano chamado Lombroso, Cesare Lombroso. E ele é um dos caras que criou, né, o conceito, né, de biotipo do crime. E adivinhem só qual é o biotipo do crime na cabeça dele. Né? Então, isso é usado na formação de policiais, gente, de oficiais. Então imagine como que isso vai chegar na parte mais rasa, né, nos soldados. É o que aconteceu, por exemplo, em Heliópolis, né, que teve lá aquele baile que foi reprimido e muita gente morreu e tudo mais e não sei o que aconteceu. Aconteceu porque a estrutura da polícia é assim. A estrutura da polícia foi feita dessa forma. Tem a questão das disputas de narrativas. Né? Então tem esse processo que eu falei para vocês, uma tentativa de revisionismo histórico para tentar amenizar a questão da escravidão e falar, não foi tudo isso. Né? Por isso que tem tanta gente que fala, não, mas a escravidão no Brasil não foi grande coisa, olha lá nos Estados Unidos. Gente, aqui foi tão pior quanto. Então é uma das coisas que mais me deixam de cara, assim. Né? E essa disputa narrativa ela é totalmente relacionada à perspectiva do silenciamento da memória.
né, a perspectiva de fazer com que a memória desses povos elas não sejam dignas de espaço. Né? Tipo, eu acho que eu já falei para vocês, mas para mim o maior exemplo é o que acontece aqui em Salto, né? Porque é um exemplo mais concreto, mais próximo. Né? A Casa da Memória Negra é um dos espaços de memória mais importantes da cidade, e ela é dentro do museu. E ela foi feita num contexto, né, de uma sala que tinha se tornado a Sala dos Povos. Então, todos os grupos, né, todas as comunidades que faziam parte da população de Salto tinham que ser representadas ali. E assim foi feito. Aí depois foi feita a Casa da Memória Negra, mas mesmo assim ainda tinha essa diversidade de grupos. Desde 2017, há um processo, uma tentativa da comunidade, principalmente da comunidade italiana, de tentar tirar essa sala dali. Tanto que, por exemplo, não é mais chamada de Sala dos Povos. É sala dedicada a um membro ilustre da sociedade italiana. Então, até que ponto, né, essa questão, né, da disputa narrativa ela é algo do passado, né? Ela acaba sendo algo muito presente. E o silenciamento da memória é talvez um dos aspectos mais fortes disso tudo. Né? Tipo, essa tentativa de não abrir espaço para esses grupos, para essas pessoas, para poder falar um pouco sobre as suas experiências, as suas histórias e tudo mais. E tudo isso, gente, talvez, eu acho que tem a ver com essa perspectiva do ethos senhorial, né? Que é aquela premissa, né, de que é dentro do Brasil, né, é muito utilizada dentro do Brasil, de que a partir do momento que eu tenho, né, essa relação de patrão-empregado com alguém, né, eu sou um senhor, né, eu sou um senhor de escravos. Né, e isso acaba levando ao racismo estrutural, né, um dos grandes elementos do racismo estrutural no Brasil. Né, por isso que a gente vê vários casos de abusos absurdos, né, de famílias que têm as suas empregadas domésticas, por exemplo, né, ou donos de fábricas que deixam os piores trabalhos para pessoas negras e por aí vai. Né? Tudo isso faz parte desse processo. Ou, por exemplo, uma pessoa que vive tá na rua, tudo mais, né? E se ela for negra, a polícia para. Né? Tipo, então tudo isso tem a ver com essa questão do ethos senhorial, né? De, tipo, do negro sempre ser uma ameaça, né? ao branco, à paz, à segurança, que dá origem a esse racismo estrutural que é o Brasil. Certo? Então eu vou depois mandar para vocês, né, os links, as referências, junto com o arquivo lá no grupo. E qualquer dúvida, por favor, vocês podem escrever. E para o pessoal que está pegando esse arquivo agora, né, qualquer dúvida que vocês tiverem também podem me escrever, tá bom? Esse assunto, ele é um assunto que demanda várias discussões, né? O mais legal seria, de fato, ter ele presencialmente, né? Óbvio, porque a gente consegue fazer debate, a gente consegue fazer discussões, mas nada impede, né, de em algum momento a gente trazer esses aspectos, né, um outro momento. Tá bom? Bom, galera, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Depois me deem o feedback, por favor, do que vocês acham dessa forma, né, de eu fazer tipo um podcastzinho e mandar os arquivos da apresentação para vocês, porque aí a tendência é talvez eu começar a adotar isso para as aulas, tá bom? Valeu, gente, até mais e bom final de semana para todo mundo, ou se você estiver ouvindo isso em outro dia, boa semana para você. Até mais.